Meu nome é Matheus e eu vou fazer a pregação dessa noite. Podemos orar? Pai nosso que está no céu, agradeço por mais um dia de vida. Agradeço por estarmos aqui nessa noite. E abençoe todos aqui e me abençoe aqui para que corra tudo bem. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Sinto-me muito feliz em ver todos aqui nesta noite. Que Deus possa ser louvado neste culto. Nós da Voz Juvenil estamos muito entusiasmados com esse programa e acreditamos que Deus está atuando no coração de cada um. Qual das duas frutas você prefere? Qual que você prefere? Banana. Maçã. Maçã. Já fez a sua escolha? Já tem a resposta? Quem está certo? Quem prefere a banana ou quem prefere a maçã? Tudo depende da preferência de cada um. Eu posso escolher a banana e meu amigo a maçã. Ambas as escolhas estão boas. Neste caso, a escolha de um não faz diferença do outro. Porém, nem todas as escolhas são assim. Em alguns casos, entre as opções de escolha, uma às vezes é a certa e outra é a errada. Uma é a vontade de Deus e outra não. Neste caso, o que devemos fazer? Claro, escolher fazer a vontade de Deus sempre é a melhor escolha. Hoje vamos estudar a vida de um jovem que não soube fazer boas escolhas na vida. Ele achou que colocando a sua opinião, a sua preferência pessoal acima da vontade de Deus, seria uma coisa boa e, como consequência, muitas vezes foi derrotado. Vamos ler Juízes 13, 1 a 3. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, e os entregou na mão dos filisteus. Por 40 anos havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Mais uma vez o povo de Israel havia se separado de Deus. A escuridão do pecado e o domínio pagão imperavam sobre o povo de Deus. Porém, mais uma vez o impossível. Deus realizará a libertação. De uma mulher estéril foi prometido um libertador. Alguém que teria a missão definida desde antes do seu nascimento. Ele não era uma criança comum, por isto não teria hábitos comuns. Bebida alcoólica, comidas impuras não deveriam fazer parte de sua alimentação. Não cortar o cabelo seria sua marca visual de que era diferente. O nome, Sansão, significa pequeno sol. Qual a função do sol? Na criação, Deus o colocou para governar o dia. Nosso planeta não existiria caso não tivéssemos o sol. A luz leva a vida às plantas, o seu brilho nos dá calor e a sua luz dissipa as trevas. O sol chega para dizer que o ciclo da noite terminou e que a vida deve recomeçar. E esta era a função de Sansão,
brilhar sobre o povo de Israel. O seu nascimento aconteceu porque ele deveria brilhar. Como era Sansão? A sua principal característica era sua força. Sansão era tão forte, que uma vez matou um leão com suas próprias mãos. Em outro momento, ele carregou por 61 quilômetros um portão de uma cidade nas costas. Que força sensacional! Em outra ocasião, ele enfrentou 1.000 soldados filisteus e os derrotou. Ele era do tipo de homem que sempre estava pronto para a ação. Infelizmente, Sansão possuía um grave defeito. Ele gostava de brincar de tentação. Sabem como é isto? A missão que Deus havia dado para Sansão era destruir o povo mau chamado filisteus. Mas ao invés de destruí-los, Sansão foi conhecê-los. Chegou bem pertinho da tentação e caiu em pecado. Casou-se com uma mulher filisteia e este não era o plano de Deus para a sua vida. Sansão resolveu fazer suas escolhas sem dar ouvido a Deus. Como resultado deste comportamento, Sansão foi enganado muitas vezes e não teve um final tão feliz. Sansão foi o homem mais forte que já passou por esta terra, porém o mais fraco em autocontrole. Ao longo da história, percebemos que suas vitórias, na verdade, surgiram de suas próprias derrotas. O homem mais forte era, na verdade, um fraco. Um homem de músculos fortes, no entanto, incapaz de decidir pelo bem. Se não fosse pela última cena de sua vida, poderíamos dizer que Sansão foi o mais forte derrotado que a história já registrou. No dia 22 de julho de 356 a.C., nasceu um menino que seria conhecido pelas suas grandes conquistas mundiais, mas também seria lembrado por sua incapacidade de controlar seus desejos. O nome desse garoto era Alexandre, mais conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre era filho de Felipe, rei da Macedônia, e da rainha Olímpia. Quando era pequeno, ele tinha uma característica física bem distinta. O seu olho esquerdo era azul e claro, e o seu olho direito era um castanho escuro diferente. Alexandre gostava de realizar o que para os outros parecia impossível. Foi o que aconteceu com o episódio do cavalo indomado. Este cavalo foi oferecido ao seu pai por uma quantia de dinheiro muito alta. Até então, ninguém conseguirá domar o cavalo antes. Era um lindo animal e Alexandre queria o cavalo de presente. O rei Felipe disse para Alexandre: se você domar este cavalo bravo, ele é seu. Todos já tinham tentado montar, porém, ninguém tinha tentado domá-lo. Alexandre não tentou dominá-lo pela força, mas sim pela inteligência. Ele agarrou o cavalo pelo freio, voltou contra o sol, pois tinha percebido que o animal se atormentava ao ver mexer-se a sua sombra. Acariciou-o com palavras até conseguir acalmá-lo. Depois montou de um salto, sem bater no animal, e começou a correr. Alexandre conseguiu domar o cavalo. Com 30 anos, Alexandre dominou o mundo depois de muitas batalhas ganhas. Porém, morreu jovem porque não conseguiu aprender a dominar a si mesmo. No dia 3 de junho de 323, Alexandre comeu e bebeu de forma excessiva, junto com alguns amigos. Depois dormiu até tarde. Quando acordou, comeu e bebeu novamente. Em seguida, o rei
o rei tomou um banho e começou a sentir os efeitos da bebida. Seguidos de muita febre, durante 10 dias, ele piorou, morrendo então no dia 13. Alexandre o Grande conseguiu controlar o mundo, mas não conseguiu controlar a si mesmo. Tanto Alexandre como Sansão tinham tudo para ser grandes homens, porém as escolhas levaram-os à derrota. As últimas cenas da vida de Sansão são tristes. Sorek era um vale conhecido pelas vinhas. Sansão, com toda certeza, já havia se deixado levar pelos prazeres do vinho. Imaculado o seu pacto de Narizeu, que dizia que ele não deveria beber álcool. O pequeno sol já não brilhava mais tão intensamente. A sua luz era bem fraquinha. Dalila, a amante de Sansão, se vendera para os filisteus para descobrir o seu ponto fraco. Por 3 vezes ele contou a ela onde era o seu ponto fraco, e por 3 vezes os filisteus apareceram para pegá-lo. Será que as 3 vezes que ele deu uma desculpa e os filisteus apareceram e não foram suficientes para ele perceber que estava numa cilada? As trevas anuviavam a sua mente de tal maneira que não percebeu que estava em uma armadilha. Abriu o coração e contou seu segredo. Que estupidez! Como isso poderia acontecer com alguém aparentemente tão inteligente? Certa vez no Rio de Janeiro, um garoto de 11 anos estava na banheira de sua casa brincando com a água e com seus brinquedos. Uma tragédia aconteceu. O aquecedor da água que ficava dentro do banheiro começou a vazar gás e, sem perceber, a mente daquele garoto foi ficando anuviada, até que ele ficou desacordado lentamente. E ele afundou na banheira e morreu afogado dentro da banheira da sua própria casa. Que tragédia! O pecado faz a mesma coisa conosco. Chega um momento que nossa mente nem sente mais o que está fazendo. E não percebemos o perigo. Sansão revelou o segredo que tinha com Deus, que o seu cabelo nunca deveria ser cortado. Os filisteus rapidamente entraram e pegaram Sansão. Ele tentou lutar, mas percebeu que estava fraco e era tarde demais. A sua força desapareceu. Que tristeza! Ele foi preso e os filisteus, que eram homens maus, machucaram os olhos de Sansão. Antes campeão de Israel, agora fraco, preso e rebaixado a escravo. Na última cena de sua vida, nós o vemos presente na festa dos filisteus. Estava lá como palhaço para todos poderem rir dele. Sansão estava arrependido de tudo. Em meio àquela situação, pensou em Deus. Deus me deu tantas coisas e eu só escolhi fazer errado. Sabe o que ele fez? Mesmo cego, foi até as colunas do templo e orou pedindo para Deus um pouco mais de força. Deus ouviu a oração de Sansão e seu arrependimento chegou ao coração do Pai. Que Deus maravilhoso! Será que nós estamos agindo como Sansão? Será que estamos deixando Jesus triste com nossas escolhas? Esse é o momento de correr para os braços de Jesus e pedir perdão. Lembre-se que, apesar de Sansão não ter feito sempre a vontade de Deus na sua vida, nos últimos instantes, quando ele pediu perdão, Deus aceitou e ouviu o seu clamor. Queridos amigos, o perdão dos pecados é algo maravilhoso, que só Deus pode fazer. Você quer pedir a Jesus perdão pelas escolhas erradas que você fez até agora?
Quer que Jesus guie sua vida daqui por diante? Então corra aos pés de Jesus. Corra para os pés de Jesus. Ele está pronto para recebê-lo. Não deixe para amanhã a oportunidade de ter um recomeço com Jesus. Agora, peça perdão e busque em Deus a força para vencer. Jesus lhe convida para uma entrega agora. Deus está aqui e escuta a oração dos seus filhos. Você quer aceitar o perdão de Jesus que Jesus providenciou na cruz do Calvário para aceitar a salvação que Ele lhe dá? Se este é o seu desejo, coloque-se de joelho e vamos orar. Oremos. Senhor Pai, nosso Deus, perdoe todos os pecados que nós temos feito até agora. Perdoe todos que estão aqui nessa noite. Agradeço por tudo que tem nos dado. Cuide de todos aqui. Cuide de todos e faça com que todos da família, os afastados, sigam o seu nome. Agradeço em nome do teu filho. Agradeço muito, Jesus. Abençoe todos aqui. Agradeço em nome do seu filho, Jesus. Amém.